felicidade. Nós estamos caminhando na carta do apóstolo Paulo àquela igreja querida, aquela igreja amada, na cidade de Filipos, aos filipenses. E hoje nós vamos começar o capítulo 3 e o título é Aprendendo a Contar. Peço que você abra então a sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, nós vamos ler do 1 até o versículo 6. Filipenses capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 6. Muito bem, diz assim a palavra de Deus: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, após a leitura da tua santa palavra, Senhor Deus, acalma os nossos corações, Senhor Deus, nos traz concentração para realmente nesse momento o Espírito Santo poder atuar por meio da iluminação nas nossas vidas, trazendo a interpretação correta e a aplicação deste texto em nossas vidas. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Como nós temos visto, circunstâncias, pessoas podem tirar ou tentar tirar a nossa felicidade. A partir do capítulo 3 nós vamos ver que algumas coisas também podem tirar a nossa alegria, tentar roubar a nossa alegria. É sobre esse ladrão da alegria que o apóstolo Paulo vai tratar aqui no capítulo 3, e eu vou mostrar como se estende, como se encaminha toda a estrutura do capítulo 3, para a gente entender como nós vamos tratar. Então, do versículo 1 ao 11, nós vemos o apóstolo falando do seu passado, e a figura que ele usa para ilustrar é o contador. A palavra ou o verbo-chave é considera, e aonde o apóstolo vai mostrar os seus novos valores. Do versículo 12 ao versículo 16 é o presente, é o que o apóstolo Paulo estava vivendo, e a figura que ele vai usar é do atleta. A palavra agora é prossigo, e ele vai mostrar o seu novo vigor. Do versículo 17 até o versículo 21, o apóstolo mostra um futuro que te esperava, e a figura é o estrangeiro. A expressão-chave é eu espero. E nós vemos aí a nova visão de Paulo. O que nós temos que entender que no capítulo 3, Paulo está descrevendo a sua disposição espiritual. Então,
ele fala de um contraste muito interessante da disposição do nosso coração e da nossa mente. No versículo 19, ele mostra que alguns cristãos só estão pensando nas coisas terrenas, pensam só nas coisas daqui, não se envolvem, e o contraste são os cristãos que têm um pensamento nas coisas do alto, e esse tipo Paulo chama de cristão autêntico. Vale a pena lembrar na história que a cidade de Filipos, ela dispunha de certos privilégios para os seus cidadãos, porque ela era uma colônia romana importantíssima. Então, de certa maneira, eles entendiam isso, porque eles eram Roma fora de Roma. As outras cidades ao redor ali de Filipos não tinham a mesma condição. Então eles entendiam sobre essa questão da cidadania deles estar em outro lugar. Então o apóstolo Paulo fala que a cidadania deles tem que estar nos céus, não se apoiar na sua cidadania romana, nos seus direitos que eles ganham ali por serem tudo isso. Mas Paulo chama a atenção deles para eles verem tudo o que se passa debaixo do céu, tudo que nós temos aqui, com a ótica, com os olhos do ponto de vista do céu. Essa é a disposição espiritual que o apóstolo vai tratar no capítulo 3 inteiro. É como nós temos que olhar para as coisas. Gente, se tem algo fácil de fazer, é se envolver com as coisas, não é verdade? Muitas vezes, não somente com aquelas que são visíveis, que são tangíveis, que a gente consegue pegar ou abraçar, mas muitas vezes nós nos preocupamos com as coisas que a gente não vê, a gente não pega, com as coisas que são intangíveis. Quer ver algumas? Fama, reputação, realizações, que a gente se apega a isso. Então Paulo fala claramente que tudo aquilo que ele considerava lucro, para ele valia mais. Essas coisas que ele considerava como um grande valor, ficaram para trás, não tem a mesma disposição, e agora ele está olhando para as coisas que estão adiante deles. No caso de Paulo, eram as suas realizações no cunho religioso. O passado de Paulo traz diversas questões do seu estudo, do seu esforço, do seu esmero, para ser o melhor religioso que pudesse. Essa era a disposição. Mas sabe qual que é o problema? Que isso pode ser uma armadilha na nossa vida. Quando a gente se pega nas coisas, pode ser as coisas materiais, as coisas que a gente consegue ver e pegar, ou nas coisas que são imateriais, subjetivas, intangíveis, elas têm a capacidade de nos fazer perder a alegria. Se a gente se apega a elas, se a gente coloca o valor errado nelas, elas vão roubar a nossa alegria. Não estamos dizendo que as coisas tangíveis ou as intangíveis elas são pecaminosas. Sabemos que Deus criou todas as coisas. Nós cantamos aqui que Deus criou todas as coisas, e todas as coisas são boas. Deus sabe que nós precisamos de certas coisas para viver, Ele sabe disso. Mas 1 Timóteo 6,17 fala que quem providencia
essas coisas que nós precisamos de uma maneira rica, é Deus. Ele nos providencia todas as coisas. Jesus já tinha advertido tanto os seus apóstolos como os discípulos e toda a multidão que o ouvia, que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Nós não seremos cunhados ou taxados pelo quanto nós temos de dinheiro, quanto nós temos no banco, quanto nós temos de outras coisas. Mas, queridos, muitas vezes a gente tem coisas que o dinheiro pode comprar, mas a gente perde aquelas coisas que o dinheiro não pode comprar. Às vezes a gente perde a essência, o principal, correndo atrás daquilo que o dinheiro pode comprar, e perde aquilo que o dinheiro não pode comprar. A palavra-chave nesse trecho inicial é considerar, pensar. Traz a ideia de avaliar, analisar. Sócrates, um grande pensador, disse a seguinte frase: a vida que não é examinada, ela não é digna de ser vivida. Um exame constante, um pensamento constante, uma vida onde eu tenho que considerar o que eu estou fazendo. Só que hoje em dia, que eu tenho visto, que eu tenho notado, que cada vez menos pessoas têm tido essa capacidade de examinar, essa capacidade de olhar para si com muita seriedade e ver os seus valores, ver aquilo que controla as suas decisões, aquilo que controla o rumo para a sua vida. Vai fazendo, não sabe por que está fazendo, e se der errado ainda acha ruim. Gente, que vida é essa? Nós temos que examinar, reexaminar, considerar o que é valoroso para nós. Nós vemos muitas pessoas escravas das coisas hoje em dia, e a alegria nenhuma. Tem tudo, mas não tem alegria. Como a gente vem conversando, a alegria não é algo que eu deva correr atrás, mas ela é um fruto de uma vida cristã diária e constante. Isso vem no meu caminhar com Cristo. A verdadeira alegria, ela vai vir nesse caminhar. Olha só a vida de Paulo. Olha só a vida, o Paulo antes de Cristo. Ele tinha uma vida reta. Ele obedecia a lei. Ele defendia a religião dos seus antepassados. Isso era o Paulo. Mas nenhuma dessas coisas o tornava aceitável diante de Deus. Nenhuma dessas coisas dava a satisfação de dizer que Deus estava se agradando dele. Como a maioria dos religiosos hoje em dia, eu nunca quero que você tenha o rótulo de religioso. O apóstolo Paulo, ele tinha moralidade suficiente para não se colocar em situações difíceis. Quer traduzir isso para os nossos dias? Politicamente correto. Não se colocava em situação difícil. Mas ele não tinha percebido que essa moralidade que ele já havia feito para ele mesmo, que ele estava perseguindo, era insuficiente para levá-lo ao céu. Ele mesmo sendo a melhor das pessoas,
fazendo tudo certinho, isso não o levava ao céu. Não eram as coisas ruins que afastavam o apóstolo Paulo, antes ainda, como Saulo, de Jesus. Sabe quem estava afastando Saulo do verdadeiro caminho? Eram as coisas boas, a moralidade boa, o padrão alto de si mesmo. Isso estava o afastando. Paulo teve que perder a sua religião para encontrar finalmente a salvação em Cristo Jesus. Ele teve que deixar de lado todo aquilo que ele considerava religioso para ter um encontro pessoal com Jesus. E Jesus foi o encontro dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? E esse dia, os valores de Saulo mudaram completamente. E quando o apóstolo Paulo foi fazer um balanço do seu livro caixa para avaliar o que ele tinha de riqueza, ele descobre que em Jesus Cristo tudo que ele havia vivido não passava de refúgio, não passava, outra tradução possível, de esterco, não valia nada. Aquela vida que ele tinha colocado com um alto padrão de moralidade, de ser politicamente correto com as outras pessoas, de não causar mal, não valeu nada, porque ele não estava depositando a sua fé no único objeto de fé que mudaria a sua trajetória para sempre. Então, nessa sessão que nós vamos começar a estudar, o apóstolo Paulo vai mostrar claramente o que é justiça pelas obras e o que é justiça pela fé. E nós sabemos que somente a justiça pela fé é aceitável ao nosso Deus. O resto ele despreza. Nós vamos ver dois alertas sobre a justiça pelas obras. Nós vamos ver um pedaço do primeiro alerta hoje. Semana que vem nós vamos completar esse segundo alerta. O primeiro alerta ele faz do versículo 1 ao versículo 3 e é uma exortação. Eles já sabiam o caminho e Paulo mais uma vez está mostrando: olha, toma cuidado, é por aqui, vocês sabem qual é o caminho correto. Ele começa o versículo 1 falando aí: finalmente, meus irmãos. Isso não quer dizer que o apóstolo estava caminhando para o fim da sua carta, mas sim que ele ia começar uma nova sessão. Ele fecha o capítulo 2 falando sobre submissão, usando os exemplos de Jesus Cristo, o seu próprio exemplo, o exemplo de Timóteo, e nós vimos semana passada o exemplo de Epafrodito. 4 exemplos. Ele termina esse assunto e agora ele vai começar um novo assunto. E ele fala que isso não é cansativo escrever de novo. E qual que é o recado? O que ele tem que falar? O que ele vai começar a falar? Versículo 2: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Que versículo incisivo. 3 cuidados. Para quem que ele está apontando, a quem ele se refere nessa super advertência, nessa advertência tripla? Para quem que ele está falando? E nós temos que recorrer à história da igreja para entender o contexto do que estava acontecendo aqui em Filipenses e por que o apóstolo Paulo está sendo tão efusivo, tão enérgico nesses 3 cuidados.
Desde o início, quando Jesus Cristo começa o seu ministério, ele tem uma grande ênfase nos judeus. Tanto que no início de Atos, Pedro fala que o Evangelho foi primeiramente dado a vocês, os judeus. De modo que os primeiros capítulos de Atos, nós vemos somente a conversão de judeus. Muito bem. Quando chegamos em Atos capítulo 8, tem uma leve mudança. O Evangelho rompe as fronteiras de Jerusalém e da Judéia, cidade e província ou estado, e ele vai a Samaria, a região que ficava entre a Judéia e a Galileia, onde Jesus nasceu. Bom, isso não causa muita polêmica, porque os samaritanos eram judeus misturados, mas ainda eram judeus, ainda estamos falando do mesmo povo. Lembra? Os samaritanos se consideravam judeus, mas os judeus não levavam em conta os samaritanos, porque eles haviam sido misturados. Mas o problema começa em Atos capítulo 10. Por quê? Em Atos capítulo 10, não judeus começam a se converter. Pessoas que não tinham passado pelo judaísmo, não eram nem prosélitos ao judaísmo, se convertem a Cristo. Queridos, e nós temos uma total novidade na história da igreja. Nunca antes na história da igreja haviam tido conversões diretas de um não judeu ali. É a primeira vez. O apóstolo Paulo é convocado, fazem uma reunião. Por que você está pregando para pessoas que não são judeus? Será que é certo? Será que não é? Deus havia orientado eles ali, e aquela questão precisava ser resolvida. Graças a Deus, esse problema, esse dilema não levou muito tempo para ser resolvido. E ali nós vemos que o concílio, o primeiro concílio, ele valida as ações de Paulo. Ele valida que Paulo poderia levar sim aos gentios, não precisariam passar pelo judaísmo antes para depois chegar no cristianismo. E Paulo segue a sua viagem, segue o seu roteiro. Porém, o que acontece agora é que cristãos judeus rígidos falam assim: não concordamos com essa resolução dos apóstolos em Jerusalém. E eles começam a seguir, na verdade, fazer oposição ao ministério de Paulo. Aonde Paulo ia, esse pessoal queria ir atrás para fazer oposição ao ministério de Paulo. E falava assim: não, Paulo não está falando a verdade, vocês têm que voltar às regras do judaísmo para serem de fato seguidores de Cristo, porque sem ser judeu, você não consegue ser cristão. Vocês têm que se sujeitar às leis do Antigo Testamento. Atos capítulo 15, vem de novo
e é aprovado tudo que está falando. A graça de Deus avança. Eles entendem que é para todo mundo. O pessoal começou a seguir Paulo, começou a tentar roubar os convertidos de Paulo, a tentar roubar as igrejas. Esse grupo de falsos mestres que misturavam lei e graça são os judaizantes. Prazer, judaizantes. A Epístola aos Gálatas, ela foi escrita principalmente para combater esse falso ensinamento. E queridos, é sobre esse tipo de pessoas que o apóstolo Paulo está falando no versículo 2. Cães, os que praticam o mal e a falsa circuncisão. São esses judaizantes que ele está falando. Então, a primeira grande exortação, o primeiro grande alerta é sobre esses judaizantes. Semana que vem nós vamos ver mais a continuação desse primeiro alerta e vamos ver o segundo alerta. Algumas perguntas para a gente levar esse texto para a nossa vida, para a nossa semana. No que eu penso? Eu penso nas coisas do alto? Ou o meu pensamento está nas coisas terrenas? Quero duas perguntas só para você entender. Qual foi a última vez que você orou pedindo para que Jesus voltasse? Qual foi? Quando foi? Qual foi a última vez que você orou pela conversão de um amigo, de uma pessoa próxima? Gente, aonde que está o teu pensamento? Está de fato nas coisas do alto ou nas coisas aqui da terra? A gente se preocupa, uns com os outros se preocupa, mas muitas vezes a gente vê, ou é doença, ou é problema financeiro, são as mesmas coisas. Qual foi as últimas vezes que você orou pelas coisas que são lá do alto? Próxima pergunta. Será que eu tenho esse trabalho de examinar com seriedade aquilo que controla a minha vida? Os valores que controlam a minha vida? Os valores que controlam a minha vida são bíblicos ou são do mundo? O que tem controlado a minha vida? Por exemplo, verdade é um valor bíblico. Será que verdade é inegociável para mim? Ou, dependendo da situação, eu abro mão da verdade para às vezes não perder um negócio, não sair mal com os meus familiares, ou até para ficar bem com os meus amigos? Isso é um valor, isso é valor, isso determina aquilo que eu vou fazer. Próximo. Eu confio na minha moralidade para ser salvo? Eu tenho conhecido pessoas assim, que têm uma grande dificuldade em entender o sacrifício de Jesus por ela, porque ela se considera uma pessoa boa. E olha, ela é de fato, se pudesse existir uma escala, ela é de fato melhor que muito por cento da sociedade. Mas sabe qual é o principal? É que essa pessoa não reconhece a sua necessidade de ser salvo. Ela acha que por fim Deus vai salvar ela porque ela merece ser salva. Queridos, enquanto a gente não entender de uma vez por todas que não existe nenhum ser humano que mereça ser salvo, a gente não vai entender de fato a salvação, porque foi pela graça, não foi por nada do que a gente fez ou possa fazer no futuro
porque a gente não merece a salvação. Isso é graça, isso é misericórdia de Deus. Talvez, será que a gente está confiando na nossa moralidade alta? Eu coloco um padrão de vida alto em termos de moralidade, e eu acho que isso vai me salvar. Isso vai abrir as portas do céu para mim. O apóstolo Paulo teve que perder a sua religião para, enfim, encontrar de fato a salvação. Ele teve que perder tudo aquilo que ele considerava importante. Por fim, será que eu tenho um pouquinho de judaizante? Eu fico misturando lei e graça na minha vida? Eu quero seguir algumas festas do Antigo Testamento que não tem sentido para nós hoje da igreja, ou ainda eu quero seguir algumas restrições alimentícias do Antigo Testamento, sendo que no Novo Testamento nós somos completamente dispostos a comer tudo aquilo que Deus nos dá, ou ainda eu sigo símbolos que representam a antiga aliança, como a arca, como o menorá, como o chamucá e outras tantas coisas. Será que eu gosto de seguir regrinhas? Enfim, será que eu estou misturando as coisas? Misturando as estações, como falava antigamente? E a gente tem visto isso por aí. Igrejas, pessoas que misturam lei e graça, não conseguem fazer uma distinção clara, significativa do que era para um tempo e do que é para hoje. Será que eu tenho misturado? Queridos, esses alertas sobre a justiça pelas obras mostram que ela é rejeitada por Deus. Se você está confiando na sua moralidade, se você está confiando na sua justiça pelas suas obras, querido, Deus vai rejeitar você. Deus irá te rejeitar. Mas fica tranquilo, que existe um bom caminho, existe um caminho perfeito, que Deus pode te aceitar, você pode se tornar aceito por Deus, e nós veremos isso nos próximos versículos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos porque ela nos liberta, ela nos traz de fato tudo aquilo que o Senhor tinha planejado para que a gente vivesse. Senhor, não deixe o seu povo ser de volta escravizado por coisas que não nos diz respeito como igreja. Senhor, que esse alerta aqui do apóstolo Paulo para aquela igreja tão querida seja o mesmo alerta para a nossa igreja e para todas as nossas igrejas, Senhor Deus, de não confiar nas obras da carne, não confiar na justiça das obras, mas confiarmos e entregarmos a nossa vida somente no sacrifício de Jesus por nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender isso, porque esses valores vão moldar e modificar as nossas ações. Ajuda os meus irmãos aqui, Senhor Deus, me ajuda também nesse constante exame, em considerar, em revisitar, em repensar as coisas, porque nós fazemos as coisas do jeito que elas são. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia sermos mais parecidos com o teu Filho Jesus. Oramos assim, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.